Vamos entender como começaram os pensamentos recorrentes a esse tipo de analogia. Luz sempre representando o bem e as coisas positivas, e as trevas representando o negativo e o mal. Bem, podemos dividir os cultos pagãos em duas épocas. Na primeira época, temos o paganismo tradicional, onde não existia a separação entre bem e mal, onde a luz e as trevas eram complementares, e tanto a luz quanto todos os seres sempre dependeram dessas trevas, a exemplo do nosso universo, que nos sustenta. Não há luz sem as trevas, e nenhum dos dois representam o positivo ou o negativo, bem ou mal. Isso são meros conceitos criados pela visão humana. Tudo é visto através de uma perspectiva caótica e demoníaca, no sentido antigo. Não há separação. E o culto dos nossos deuses infernais, incluindo o de Lúcifer, o portador da luz, se inserem nessa época, sem nenhuma mácula feita pelos dogmas posteriores. Na segunda época, as primeiras conotações de uma separação surgem com a ideologia zoroastra. Foi Zoroastro na Pérsia que criou uma nova religião baseada na dualidade entre luz e trevas, e sua filosofia foi disseminada através do Império Persa, nas chamadas trocas culturais. E logicamente na antiga Pérsia pré-Zoroastra, época do culto de Asmodeus, por exemplo, não existia essa dualidade, e sim os cultos tradicionais que Zoroastro modificou para inserir sua ideologia dualista. Essa mesma ideologia, que a luz terá uma conotação positiva e as trevas serão vistas como negativas, apesar de surgir do zoroastrismo, ainda estava inserida num mundo politeísta. Então, enquanto essas ideias ainda estavam ligadas somente ao zoroastrismo persa, encontraremos com igualdade de culto vários deuses associados à luz e vários deuses associados à escuridão. Esse tipo de filosofia espiritual dual colocava o ser humano no ápice de sua separação com a natureza primal, caótica. Pois a partir desses ideais ele começa a priorizar a luz, devido a esta simbolizar o mundo civilizatório em funcionamento. A partir do momento que o ser humano vai desenvolvendo suas sociedades e tenta se desvincular da natureza, ou seja, em sua ilusão cultural, se esquece de sua condição animal, ignora o universo e se afasta da natureza à sua volta. Ele acha que sua cultura, sua política e sua sociedade humana é tão poderosa ao ponto de só considerar benéfico o que está à luz desse desenvolvimento e sob o controle humano. E a escuridão primal e selvagem passa a ser vista como algo a ser diferenciado e, posteriormente, nas religiões de cunho judaico-cristão, algo a ser combatido. Os sacerdotes javistas, nome dado aos adeptos do culto do falso Jeová, que criaram o judaísmo, beberam intensamente das filosofias zoroastras, assim como deturparam o paganismo tradicional mesopotâmico que seus ancestrais já cultuavam. Acontece que depois que os hebreus ficaram cativos na Babilônia, passaram a ver os babilônios e seus aliados como inimigos, e ao serem libertos somente devido ao domínio persa, adotaram vários elementos do zoroastrismo, espiritualidade que já estava vigente na Pérsia, aderindo-os a seus costumes e cultura religiosa. Em contrapartida, os deuses babilônios e dos povos vizinhos, que seus ancestrais também cultuavam, passaram a ser vistos como inimigos desses mesmos hebreus, agora convertidos numa filosofia baseada na dualidade entre bem e mal. A grande jogada estratégica dos sacerdotes ravistas foi criar uma nova religião, pois ao juntarem as tribos hebraicas numa mesma ideologia, adquiriram poder econômico e político em sua sociedade. Dizendo isso, podemos verificar que os conceitos de bem e mal não existiam anteriormente. Foram associados a uma ilusão conceitual de luz como sendo sempre boa, e as trevas como sendo más. Essa dualidade foi criada justamente para controlar as populações, porque uma vez que é propagada uma ideologia universalista, quem está no poder dela consegue controlar a espiritualidade das outras tribos hebraicas, outrora politeístas, assim como o resto do globo. Então ocorreu essa divisão entre luz e trevas, e essa mesma divisão é o que o ocultista moderno traz de herança dos dogmas judaico-cristãos. Esse negócio dos ocultistas modernos falarem: você tem que aceitar suas sombras é no sentido de tolerar, como se as sombras fossem sempre carregadas de sentido negativo. Não há o que aceitar, porque os seres são constituídos de todos os elementos. Luz e trevas não existem numa dualidade onde um está contra o outro. Trata-se de uma dualidade ilusória que só existe na perspectiva humana, porque quando olhamos para o universo,
não vemos a escuridão e a luz em eterna batalha. Essa briga foi inventada somente na cabeça do ser humano, pois a realidade do nosso dia a dia nos prova exatamente o contrário. Tanto a luz quanto a escuridão existem em harmonia e perfeito equilíbrio no espaço sideral, e nenhuma tenta combater a outra. São os seres humanos que impõem dogmas e leis baseados em algo inexistente na prática. E a partir do momento que o ocultista moderno tenta resgatar os cultos ancestrais, ele precisa esquecer essa dualidade vinda da filosofia judaico-cristã, porque esse conceito não existe nos cultos antigos. Não existem separadamente deuses a favor da luz e deuses a favor da escuridão. Tanto a luz quanto a escuridão fazem parte da natureza. Nenhuma é negativa ou positiva, elas apenas existem, assim como existem os minerais, os vegetais, os animais, os seres humanos e outros seres. Nós apenas integramos essa natureza. Então, isso do praticante propagar discursos de aceitação das sombras de bem e mal mostra que ele ainda tem a mesma mentalidade separatista da cultura judaico-cristã e de religiões monoteístas e escravagistas que não possuem relação alguma com o paganismo antigo de onde vem o culto de Lúcifer e dos demais demônios. Saído da bruxaria italiana primitiva, o culto de Dianus Lucífero, primeiro nome de Lúcifer, ensina que a luz de Lúcifer é o símbolo do conhecimento que nos faz vivenciar a escuridão de nossa natureza satânica. Portanto, o praticante que se diz luciferiano e nas visões gnósticas separatistas vê a luz como algo benéfico e longe das trevas, como um elemento de transcendência, está apenas reproduzindo a visão judaico-cristã comentada anteriormente, que é a visão dual, e não o conceito original. Esse praticante sequer entende a essência do Deus Lúcifer,